Opa, salve, salve molecada. Opa, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Beleza? Na live de hoje a gente vai trazer aí um cara que é foda, Vina Castro. Vai estar aqui hoje com a gente, beleza? Pode ir chegando, galerinha, pode ir chegando. Tamo junto, logo mais eles entram aí e a gente já começa a live daquele modelo, beleza? Deixa eu ver a galerinha que já tá aqui. Ó, lembrando vocês, se você tem alguma pergunta para ele, só colocar no box aqui, beleza? Naquele box de interrogação do lado aí dos comentários. O cara aí tem um currículo sinistro, já trabalhou em NBA, já trabalhou em college, né? Trabalha na seleção brasileira. Então, se tiver qualquer pergunta, já manda aí nessa interrogaçãozinha do lado aí onde vocês comentam, beleza? Na caixa de perguntas a gente vai responder aí ao longo da live aqui, ó. Parece que o Vina chegou aqui agora, então já vamos convidar ele aqui. Vamos aí, vamos aí. Opa! Fala, Vitão, beleza, cara? Bom demais você, irmão. Tranquilo, na paz. Deixa eu ajeitar aqui a câmera E aqui. essa quarentena tá como? Tá isolamento. Já vi que você não Difícil. aguentou, já rapou o cabelo, né, velho? Cara, é o corte mais prático desse momento de isolamento. Não pode sair para cortar o cabelo, você raspa em casa aqui com a máquina que tem a manutenção é fácil, aí não precisa sair. Barato, né, Aí, velho? Tem eu. e para Ô, tô na manter fica vontade, show. mano. Tá doido. Não, já cortei. Semana passada eu cortei, raspei, falei assim, não, tá doido. Desse jeito, cara, desse jeito. E você, mano, me fala um pouco mais dessa sua rotina aí de quarentena. Você tá trampando muito, tá aproveitando mais sua família? Como é que tá isso aí pra você? Acho que um pouquinho de tudo, viu, Vitão? Eu estou atendendo, mas atendendo online, não estou saindo. Uhum. Hoje eu sou fisioterapeuta também do Clube Atlético Mineiro, de categorias de base. A gente está em casa. Apesar do time profissional ter voltado aos treinos semana passada, a categoria de base está parada em casa. Então, assim, a gente fica só no monitoramento desses atletas e meus pacientes eu estou atendendo online. Estou acompanhando todo mundo online. O conselho, tanto federal quanto regional de fisioterapia, eles estão recomendando assim, atender Legal, tá presencial certinho somente em mesmo. casos, atender presencial somente em casos de extrema necessidade, que não houver jeito de atender virtualmente. E assim, convenhamos, muita coisa dá para fazer online, né? A gente Ah, conversa, é. os testes né? A gente ditando o teste, dá para a pessoa entender, realizar, e a gente vê pela câmera, e aí passa os exercícios para a pessoa. Acho que isso aí é bem legal. E curtindo a família, aproveitando que quem trabalha com Com esporte sabe certeza. muito bem Ah, que o tanto que a gente viaja, né? O tanto que a gente viaja. Então, assim, é. poder Tá doido. passar esses dias em casa com a família está sendo espetacular, né? Pô, pois é, cara, desse jeito, né? Uma das coisas aí até. E é interessante que todo mundo que eu conversei, né? Aí que saiu de casa, que viaja, Léo Demetrio foi um deles. Esse é um momento sensacional pra você estar perto da sua família, né, cara? A gente fica tão longe aí, Exatamente. muitos de nós moramos longe da família. Então, olha pro lado positivo também, né, cara? Não dá pra jogar um Tem que basquete, olhar. mas dá pra tá do lado da família. Salve aqui pro Gui Santos, ó. Tá aqui acompanhando a gente também, geral aqui com nós. Então, Vina, vamos Olha então partir aqui já para o as Strength perguntas que eu Conditioning anotei. Aí, ó, acabou de chegar aí o Strength Conditioning Coach do Denver Nuggets. Opa! Ô, salve, Olha salve, aí, tá aqui mesmo. A live tá de peso, hein? Daquele ó. jeito, aí sim, aí sim. Tá vendo? Caramba. Olha lá, deu um joia aí. Ô, ô Vina, então, cara, vamos começar aqui, igual geralmente eu sempre começo com a galera, para dar um contexto também, para todo mundo que tá assistindo aí entender um pouco melhor. Conta pra gente aí, cara, como que você começou aí sua carreira na fisioterapia, clubes onde você trabalhou, atletas que você já trabalhou, só pra galera contextualizar um pouco, entender aí um pouco melhor de quem é o Vina. Beleza. Bom, eu sou o Vinícius Castro, né? Eu sou fisioterapeuta, eu já formei há um bom tempo e trabalho com esporte porque sempre foi minha paixão. Sempre quis trabalhar com esporte e eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia esportiva. Então, eu acho que isso Legal, é muito legal porque eu fui direcionando as minhas energias para isso desde quando eu entrei para a faculdade, né? legal, cara. Cara, meu primeiro clube que eu trabalhei com esporte profissional foi o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.
E pra galera né? entender, foi aí que eu conheci o Vina, né? Ele me tratou quando tava começando lá no Minas, 13 anos, Foi. Era a molequinho. categoria de base lá. Naquela época era menor que eu, hoje já não é mais. Eu acho que o mais legal de tudo é que quando eu comecei lá no Minas, eu comecei com, assim, imagina o seguinte, isso foi o quê? 2008. Eu tinha 3 anos de formado. Então eu era menino, eu era jovem, né? Então, assim, recém no mercado de trabalho, e eu peguei simplesmente um clube com uma estrutura incrível que me proporcionou, assim, trabalhar da maneira melhor possível. Legal, cara. E eu tinha um time que eu tinha armador Sucats, Luiz Felipe, Raulzinho, o pivô era Murilo Becker. Então, assim, eu tô falando isso em 2008, há 12 anos atrás. Então, os caras estavam no prime deles e estavam arrebentando. Então, assim, Pois é, foi ué. uma responsabilidade e uma oportunidade incríveis, né? E Com certeza, ué. e essa vitrine foi muito boa para mim. Bom, e aí, trabalhando com basquete no Minas Tênis Clube, isso em 2008, eu brincava, mas falava, assim, isso era uma nota mental minha, que eu falava assim, gente, olha, estou com basquete, estou trabalhando aqui com vocês, mas um dia eu vou estar na seleção brasileira de Que basquete legal, cara. e um dia eu vou estar na NBA. Que Falava isso, isso. cara? Juro por Deus, eu falava isso para os atletas e era engraçado, porque a galera falava assim, você vai para a NBA o quê, cara? Você é brasileiro, tá em BH, não vai nunca para a NBA, que esse cara tá falando. O Alexandre. Alexandre é fisioterapeuta osteopata aqui em Belo Horizonte, fera. Pô, legal, ué. Grande Mandando salve pro Alexandre. abraço, Xandão. E aí, cara, assim, é engraçado fazer esse tipo de brincadeira, porque na verdade era o meu objetivo, né, cara, profissional, e você só consegue conquistar, assim, coisas se você tiver objetivo. Não tem como você correr Com certeza. uma maratona sem, né, sem Você querer chegar em uma... algum lugar, né? Exatamente, não tem como, você vai ficar dando voltas. E foi nessa época que eu comecei assim, poxa, vamos lá, o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, né? Que é chegar a ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete e chegar na NBA, ter uma oportunidade na NBA. Não quer dizer que eu ia, sabe? Isso é que é o mais legal. Mas Mas você queria, né? Você tava ali correndo exato, atrás, tentando, quem era sabe? exato. Mas assim, e se a oportunidade batesse, né? Não, você tinha que estar Uhum. preparado, eu tinha que estar preparado. Então, assim, eu fui pouco a pouco me preparando. E a primeira oportunidade foi o seguinte: na época, o fisioterapeuta do New York Knicks, o Andy Barr, hoje ele trabalha em Los Angeles. Até recentemente, ele estava atendendo o Kevin Bem, Durant, para você ter uma ideia. Ele não mais trabalha na NBA, mas ele atende muito atleta da NBA. E aí ele veio fiz dar um bem. curso no Brasil. E aí eu falei, cara, Ó. não tem como o fisioterapeuta. A sua câmera caiu aí, ó. Voltou aqui, tá Eu, acenando pra fa- eu galera, deu falei. double tap e virou aí. Aí eu falei assim, cara, não tem como eu trabalhando com basquete no Brasil, não ir no curso do Não, fisioterapeuta do não New ir, né, York cara? Que Knicks. isso, tá doido. Aí eu falei assim, cara, vou. Fui. O Minas proporcionou a minha ida, né? Eles autorizaram que eu ficasse Legal. ausente, porque o curso era no Sul. Aí eu cheguei no evento, era um evento pequeno para 30 pessoas, 30 fisioterapeutas. Ó. E, cara, tem coisa que você para pensar assim, e analisa as coisas né, de trás para frente, de frente né, do futuro para o passado, e fala assim, caramba, as coisas tinham que acontecer. Era só eu trabalhava com basquete. Todo mundo trabalhava Que com isso, esporte. cara? Só eu trabalhava com basquete. Ó, que isso, mano? Que Muita doideira. doideira, cara. Aí, só que e Como nessa, assim? a gente foi conversando, eu mostrando vídeo para ele de coisas que eu fazia na época no Minas Tênis Clube. E aí a gente foi trocando ideia, ele chegou, ó, Vinícius, poxa, cara, é interessante o seu trabalho, você não quer ir lá visitar o New York Knicks, não? Você visitar o departamento de fisioterapia nosso?
Alexandre, nada é por acaso, eu concordo com você. A gente vibra para que as coisas aconteçam. O cara me convidou para ir para o New York Knicks, cara. Isso foi em 2010, o curso. E aí, em 2011, em janeiro, eu fui para Nova York para conhecer o departamento de fisioterapia do New York Knicks. Fiquei 20 dias em Nova York, acompanhando o Andy Barr. E, cara, foi a minha primeira experiência vivendo, né, o basquete americano. E aí foi lá que eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer para estar aqui? Né? Me ajuda a entender Doido, como é que são as coisas aqui para eu um dia estar aqui, né? E aí eu vi as certificações que eu tinha que ter, né? Porque é óbvio que você com um currículo, né, de formação aqui no Brasil, você tem que adequá-lo para lá. Então, assim, aí eu fui galgando esse caminho. Quando foi em 2013, apareceu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos trabalhar numa Summer League, não da NBA, era uma Summer League de underage. Aí eu falei assim, olha isso, olha como é que as coisas são engraçadas. Isso em 2013, eu era funcionário do clube, eu tinha tudo certinho lá, carteira assinada, tudo que a gente quer, né? Assim, estabilidade. E aí eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou me desvirtuar dos meus objetivos, eu tenho que ir atrás dos meus objetivos. Aí o que eu fiz? Eu me arrisquei, fui embora para os Estados Unidos, fui para lá na cara e coragem, fiquei fazendo um gig lá, que é um trampo, né, sem compromisso, nesse underage. E isso foi em Houston. Quando eu cheguei em Houston, cara, eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu vou mandar um e-mail para todos os clubes da NBA, na época D-League, né? Hoje é D-League. Aí eu mandei para todos os clubes da D-League um e-mail falando, cara, eu tô aqui no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos, sou fisioterapeuta, trabalho com basquete há tantos anos, tem isso no meu currículo, faço isso, me apresentei e falei assim, cara, é uma oportunidade. Mandei para todos os clubes da NBA, da D-League e para as faculdades próximas. Alguns clubes, não tem, assim, é igual aquilo, né? Assim, fora você já tem. Então, assim, o que você vai fazer? O não você já tem. Manda um e-mail, né? Você já sabe que é. Você tá em quadra, chutar a bola, pô. Se você não chutar, né, não tem como a bola cair. Faltando um segundo, você vai morrer com a bola na mão? Chuta, né? E aí, nisso eu mandei para todos os... quem tem e-mail vai a Roma. Boa, Roma. É verdade. E aí eu mandei para esse tanto de clube, alguns clubes me responderam, falaram que, cara, agradeceu demais o seu contato, mas o nosso departamento está fechado, tenta a temporada que vem, aquele papo de sempre, poxa, agradecer o retorno de alguns clubes. Na época eu mandei e-mail até para o Ailton Tesh, que é o agente de vários atletas na NBA, aqui no Brasil também, na Europa. O Ailton foi jogador de basquete aqui no Brasil, jogou na seleção, e coincidentemente ele foi agente do Anderson Varejão, é agente do Anderson Varejão. E aí, mais para frente, a gente vai encontrar com esse cara de novo na história. E aí, uma universidade respondeu, que foi a University of Houston. E ele falou assim, cara, o chefe do departamento de fisioterapia lá falou assim, que é o John Houston, interessante a sua história, vem cá me contar ela. Eu estava em Houston, falei assim, poxa, por que não? Vou lá. Não, poxa, faca e queijo na mão, né? Cheguei lá para conversar com ele, meia hora, 40 minutos. O americano adora essas histórias, né? De gente que quer, que corre atrás, não sei o quê. Eu falei assim, cara, fiquei meia hora, 40 minutos conversando com ele lá. E ele, Vinícius, eu tava com visto de turista, hein? E aí ele falou assim, cara, não tem como eu te dar um emprego aqui, né? Não funciona assim. Mas vamos fazer o seguinte, eu gostei da sua história, você parece ser um cara muito competente e profissional. Nós vamos abrir o departamento agora, né? A gente tá começando o ano pra gente aqui, né? A temporada. Então, assim, vem aí, fica de observação. Com um mês de observação, aí eu fui só de observação para meio que estagiário dele no basquete e assumi o futebol feminino.
junto com uma outra fisioterapeuta lá da universidade. E aí eu fiquei trabalhando com eles lá e a gente buscando alternativas de como é que eu posso fazer para me oficializar, né? Para né, a gente transformar o meu visto de turista de trabalho. E assim, aí a gente chegou numa conclusão que a melhor estratégia seria fazer um mestrado na faculdade. Aí eu falei assim, cara, poxa, uma ótima ideia, tal, fazer um Pô, mestrado. já casa as duas ideias ali, né, pô? Estaria lá estudando, trabalhando, porque o mestrado deles lá envolve prática. E aí, só que isso eu já tinha 2 meses de faculdade, só que aí a minha vida fez uma reviravolta positiva, mas na época eu estava assim, aventureiro, estava me sentindo aventureiro. Eu recebi uma ligação de um fisioterapeuta amigo meu, Ricardo Vidal, que é daqui de Belo Horizonte. Pô, da Five? Da Five Training, exatamente. Resenha em pessoa, ele. Ele é o... Falando nisso, o Nilson estava aqui, o Nilson lá da Five estava aqui com a gente também, eu vi ele entrando aí. O Nilson é gente boa demais também, conheço o Nilson. O Rick eu conheço há muitos anos, né? E aí, ele era do Minas, né? Um trem assim? O Rick, assim, a história dele é com futebol, né? Ele ficou muitos anos no Atlético Mineiro, trabalhando no América um pouco. Ele chegou a trabalhar uma temporada no vôlei masculino do Minas Tênis. Eu lembro lá. Junto. E depois disso ele abriu a Five Training. Com o Marcão, né? E ele ficou de consultor, na verdade, no futebol. Que ficou de consultor em alguns clubes de esporte, no Bahia, se não me engano. Mas então ele te ligou? Bom, ele me ligou. Ele te ligou? Aí ele me ligou, cara, e falou assim, Vinícius, cara, um atleta de futebol profissional que joga na França, tá precisando de um fisioterapeuta lá, ele machucou o joelho, já tem alguns meses que ele não consegue voltar, e ele me ligou que eu já tinha tratado dele antes, mas eu não posso ir. E aí, cara, eu te indiquei. Eu não sei como é que você tá aí de vínculo empregatício, contrato, não sei o que você tem aí, mas eu te indiquei. Aí eu falei, beleza, pede pra ele me ligar. Na minha cabeça já tava assim, isso foi em 2013, finalzinho de 2013. Na minha cabeça tava assim, caramba, futebol, Europa, nunca tinha ido pra Europa, ano que vem Copa do Mundo de futebol. Eu falei assim, cara, as coisas estão acontecendo muito bem pra mim, eu tenho que seguir o barco. E minha grana tava acabando, porque eu tava lá, né, assim, eu não estava recebendo pela faculdade, né? Porque eu não estava com vínculo empregatício. E a minha grana acabando, eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Foi aí que eu fui para a Europa trabalhar com um atleta que chama Túlio de Mello. E que foi no Lille, que é um time da primeira divisão do campeonato francês. Fiquei com ele lá uma temporada, metade no Lille, depois metade no Evian. E aí acabou a temporada e eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil e, né? Cara, a história é muito louca. Na França eu fui para um congresso. Fui para um congresso de fisioterapia esportiva. Nesse congresso eu conheci o Henrique Jatobá, que na época era fisioterapeuta-chefe do Comitê Olímpico Brasileiro. Conheci, de sentar no restaurante, conversar depois das aulas e tal. E aí, cara, olha só que loucura. Beleza, conversando de basquete, porque ele jogou basquete, ele adora basquete, já foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete, já tinha trabalhado com clubes de basquete, ele é do Rio de Janeiro, e sempre incentivando o basquete. Aí a gente conversando de basquete, eu mostrei que eu fazia no Minas, meus preventivos, ele, eu posso pegar umas ideias aqui, que a gente está montando, o Comitê Olímpico Brasileiro está montando um preventivo para cada esporte, eu quero usar algumas ideias dos seus vídeos aqui. Eu falei, cara, legal, mandei para ele no celular lá e beleza, fechou, conversamos, acabou o congresso, fui para casa, ele voltou para o Brasil, foi para casa dele lá, também. Voltei da França para o Brasil, ele me ligou e falou assim, Vinícius, cara, você já está empregado, você está trabalhando em algum lugar? Eu falei assim, não. Ainda não, Jatobá, estou aqui, estou meio que de férias, acabei a temporada agora. Ele falou, cara, eu preciso de alguém com experiência no basquete e disponibilidade para ficar 2 meses fora. Eu falei, Jatobá, o que é que você precisa? Eu preciso que você, se você tiver disponibilidade, seja fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete na Copa do Mundo da Espanha. Eu falei, apenas aí, Copa do Mundo. Cara, olha que loucura.
Aí eu falei assim, aí eu brinquei com ele e falei assim, ô Jatobá, você não pergunta não, cara. Você manda a passagem e acabou, eu tô indo. Olha que Tá loucura, doido? Que isso, nunca cara? tinha ido para a seleção, cara. Nunca tinha ido para a seleção brasileira. E o mais louco, que teve uma época, isso na época do Minas, fazendo um flashback aí na época do Minas, ó, o Romulo falando, eu vou pensar, eu nem respondi, eu só mandei para ele, ó, e-mail é esse, manda para lá a passagem. Na época do Minas, né, trabalhando com basquete, teve um evento da CBB e eu fui. E aí, assistindo as palestras, tal, era um evento técnico de fisioterapia e preparação física. E aí, assistindo as palestras, na época, o fisioterapeuta da seleção era o Felipe Tadiello, que hoje é o coordenador da fisioterapia. Eu cheguei para ele, ô Tadiello, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Ele pode, isso foi tipo 2011, 12, uma coisa assim. Como é que faz para ser fisioterapeuta da seleção brasileira, cara? Como é que você é chamado? Porque, sabe, assim, até então é só cara de São Paulo, sabe? Só fisioterapeuta de Aham. São Paulo. Nunca é ninguém de fora. Como é que funciona isso? Ele falou, cara, deixa eu te falar, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, cara, eu quero saber, porque a nossa profissão ela é backstage, né? É. A gente não aparece assim, né? Hoje um pouco mais com as mídias sociais, mas sabe, Mas não tem como, por exemplo, você vê e recrutar igual um não, atleta é convocado, pô. Você não não vê o dá, cara cara. ali também no Não, trabalho você fala dele. assim, pô, eu gostei do jeito que ele senta no banco, vou Pô, que chamar. botinha fera, essa botinha foi massa, deixa eu te convocar ele aqui. Exato. E aí, assim, essas indicação para seleção, né, para novos empregos, essas coisas, normalmente são indicações, né? Então, assim, você tem que conhecer alguém, você tem que estar ali no meio. Então, assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer para conhecer em São Paulo? E aí, ele ficou guardado com isso na cabeça e eu também, e de repente apareceu a seleção brasileira através do Comitê Que Olímpico isso, Brasileiro. bicho. Olha que loucura, cara. Que Isso em doideira. 2014. Fui para a seleção, essa foi a minha primeira oportunidade. Minha primeira oportunidade de seleção brasileira já foi uma Copa do Mundo. E Não, na tá época, doido. na época a seleção era simplesmente Anderson Varejão, Thiago Splitter, Split, Nenê, Leandrinho. Leandrinho, Huertas, Raulzinho. Raulzinho tava lá. Eu lembro que eu ficava assistindo jogos no meu celular, na Físio do Minas, que eu tinha lesionado esse ano. Ficava assistindo todos os jogos lá no celular. Muito louco, cara, muito louco. E foi aí, cara, na seleção brasileira de basquete, foi aí que eu conheci esses caras, porque eu não conhecia gente, é só, né? E aí eu conheci e comecei a tratar o pessoal, e Uhum. aí acabou, assim, acabando a Copa do Mundo, o Anderson Varejão chegou para mim e falou assim, Vinícius, eu não sei se eu posso falar isso com você aqui não, mas eu tô com um pouco de receio de como que vai ser depois que acabar isso tudo. Eu falei, ih, cara, esse papo tá meio estranho, o que foi, Anderson? Ele falou, cara, eu conversei com... o Anderson Varejão foi conversar com você assim, você falou assim, pô, vou ter mais porra, né? Pô, já era. Eu falei assim, caralho, não, calma. Então, que teve escola de técnicos no COB, teve alguma coisa voltada para físio, Vina? Na época, o Romulo perguntando, na época tinha o curso, né, acontecia uma vez por ano, já tem alguns anos que não acontece, mas na época tinha técnico, tinha tudo, mas para basquete, do COB eu não sei, era coisa da CBB isso. E aí o Anderson Varejão chegou uma semana para acabar o Mundial, falou assim, cara, eu tô com medo aqui das coisas que acontecer depois do Mundial, então não quero esperar acabar o Mundial, não. Eu conversei com o pessoal do Cleveland Cavaliers, eu venho me sentindo muito bem com o seu trabalho e eles me autorizaram, se você quiser, para ir trabalhar lá no clube comigo. Que... já jogou, já soltou a bomba, no que nem... Bum! Que isso? Tipo isso, eu falei assim, cara, tá doido, bicho. Minha resposta foi a mesma que eu dei pro Jatobá, cara, você não pergunta, você manda passagem. Isso foi em Que 2014, isso, cara. bicho. E Que doideira, cara. foi quando eu entrei, muito doido, velho. E foi assim, eu conheci o Anderson no Mundial, a gente trabalhou junto lá, assim como eu trabalhei com os outros atletas, e assim, a nossa química foi muito boa, né, tanto pessoal quanto profissional, e aí falou assim, cara, vá... Uhum. 2014 foi quando eu comecei na NBA, trabalhando com o Anderson, né, eu trabalhava dentro do clube, pro clube, mas para atender o Anderson. Eu não atendia mais nenhum outro atleta, acompanhava tudo, jogos, viagens e tudo mais, mas a minha função era cuidar Mas do era Anderson funcionário do Varejão. Cleveland. Na época eu era funcionário do Cleveland. Legal. Quando
quando o Anderson foi trocado, na verdade, né, aquele foi a temporada 15-16, ele foi trocado para o Portland, depois ele foi waived, aí o meu contrato foi rescindido com o Cleveland e eu fiz o meu contrato com a empresa de agenciamento do Anderson, que era a empresa que agenciava o Anderson, tá. porque aí ficava a ser um pouco mais fácil para manter o meu contrato, para não ter toda hora sempre assim, se acontecesse o Anderson Ficar ir para um trocando, né? outro clube, trocando de clube, para isso não ficar pingando. Eu falei assim, cara, fui para lá e aí eu fiquei dessa maneira. E fiquei trabalhando, fui para o Golden State com o Anderson, também tinha um acesso completo lá, Que viajava com o isso. time, Não, conheci todo peraí. Então, mundo. como que era ali conviver com os mitos, cara? Conviver com o LeBron James, Cara, Kyrie Irving. Você é, tinha contato, assim, acesso com os caras trocavam ideia, ou era de cada um na sua bolha ali? Como é que era? não, o único mais fechadão era o LeBron James. Tinham outros mais fechadões, assim, mas o LeBron era um dos mais fechadão, mas ele não era em nenhum momento arrogante, nada assim, ele só era mais na dele mesmo. Aham. Tinha contato com a galera, pra você ter uma ideia, eu e o Kyrie Irving, a gente tinha uma rixa na sinuca, a gente Cala a jogava, boca, velho. juro, velho, juro, a gente jogava sinuca, era sempre eu contra ele, e a gente tinha que um ganhar do outro pra ficar feliz na noite. Essa Isso, era... cara. Que resenha, parceiro. Que resenha. Era sempre, cara, sempre. Tá doido. Era eu contra o Kyrie na sinuca e eu contra o Kevin Love também no dardo. Não dá. No dardo, Que mas eu isso, perdi. cara. Perdi. Da sinuca eu ganhava do Kyrie, ganhei mais do que eu perdia. Aí quem perdia tinha que passar por baixo da mesa, né? Você explicou pra ele a regra do Brasil, né? Eu falei a regra, mas a mesa lá que a gente tinha não tinha esse debaixo da mesa, não. Ah, pô. Olha o Romulo, que sacanagem, você tinha uma visão melhor. Pelo contrário. A mesa era alta, dava pra atleta de basquete. Eu tinha que ficar na pontinha do pé. Você pegava a ponta do pé aqui, ó. Era difícil, cara, era difícil. Senhora. E aí foi assim, cara. Assim, era muito. O mais irado de tudo é que há 2 anos atrás eu tava no Minas Tênis e vendo os caras pela TV e de repente eu tava lá treinando com o Anderson ao lado do Kyrie, do J.R. Smith, do LeBron James. Depois quando a gente foi pro Golden State com Klay Thompson, com Stephen Curry, com Andrew Bogut, sabe? Era surreal, cara. Parecia que eu tava no videogame. Parecia que eu tava no videogame. Era muito louco, velho. E lá no Golden State a galera também era firmeza ou era mais... Cara, a galera... Ali, né? Eu vou te falar que a galera do Golden State, os caras são nota 1000. Nota 1000. Nota 1000. O Klay Thompson e o Stephen Curry, os caras são na paz, humilde, gente boa. Cara, é muito irado, velho. Muito irado. Que doideira. Muito irado. Assim, legal. Foi impressionante assim, a receptividade, tanto no Cleveland quanto no Golden State. Mas no Golden State foi assim, surreal. Surreal. Isso, parecia cara. Que eu já estava no clube há 40 anos. Eu lembro que o Anderson ficou lá uma temporada só, não foi? Na verdade foram 2 meia temporadas. Ah, tá. A 15 e 16 ele ficou a metade pro final, né? E a 16 e 17 ele ficou o começo da temporada, em fevereiro ele foi waived. Porque decisão técnica lá. Porque eu lembro que ele recebeu o anel de campeão, né? E eu lembro que os caras do Golden State fizeram um vídeo pra ele, os caras, tipo assim, fizeram um vídeo como se o cara fosse o maior brother deles, tá ligado? Eu falei, os caras lá devem ser sangue bom, então. Não, cara, é questão de química, né, velho? O Anderson é um cara espetacular, velho. Gente boa pra caramba. Muito gente boa. E aí você encaixa num time que também os caras são gente boa, então assim, é igual quando você entra na escola, na sala, ou na faculdade, ou no time, que todo mundo é gente boa, aí com uma semana de treino, uma semana de aula, você já conhece, parece que você conhece a Pedro, é o seguinte. Legal, cara. Sempre inglês, desde novo. E quando eu entrei na faculdade, eu vi o tanto que eu precisava de inglês, cara, porque assim, o mundo da informação, ela é em inglês, né, cara? Pelo menos, assim, muito tudo na minha área, né, na área da saúde, ela é escrita em inglês para se comunicar com o mundo. Então eu sempre me dediquei nisso aí, no inglês, cara. Então,
Quando eu fui para lá, eu já falava Pois inglês. é. Eu melhorei muito lá, mas eu já falava inglês assim, razoavelmente bem, para me comunicar. Até porque eu tinha que me comunicar bem. Primeiro, para passar nos testes, né, para validação de Aham. certificados e tudo mais. Para a questão do visto de trabalho, você tem que falar muito bem inglês. E também para comunicação no clube, né? Porque eu tinha que mandar os relatórios do que eu estava fazendo com o Anderson, de como que eu estava fazendo, dos atendimentos, dos trabalhos físicos e tudo mais. Então, assim, tinha que saber falar inglês para isso. Perguntando se o Irving é bom na sinuca. Cara, ele é razoável. Não é um esporte muito praticado lá. Então, assim, eu acho que ele é melhor como atleta de basquete, viu? Sinuquinha lá é underground, viu? Não é igual no Brasil, não. No Brasil tem em todo lugar, né? Lá nos Estados Unidos é mais no Não, não. bar, assim, dependendo da galera. Lá não tem em todo lugar igual tem no Brasil, com mais facilidade do que no Brasil, né? E É, aí foi assim, cara, foi esse período todo com o Anderson lá na NBA, quando ele legal, se cara. desligou do Golden State, quando ele se desligou do Golden State, a gente ficou um tempo treinando lá, até quando ele voltou na seleção em 2017, ele Uhum. ficou um ano treinando sozinho, né, assim, fico praticamente eu e ele, um ano treinando sozinho, Esperando quase pra ver um. se arrumava algum contrato, né? Cara, ele ficou Ou só esperando, né? preparando lá mesmo? Não, cara, ele ficou esperando algum contrato aparecer na NBA, mas aí não aconteceu, aí apareceram umas outras ofertas, ele optou por não ir, e aí ele falou, cara, vamos me preparar, porque a gente já havia alguma conversa de retorno do Anderson Uhum. para a seleção, desculpa, e aí foi quando a gente começou a se preparar com um pouco mais de objetivo, né? Perguntando se eu fiz uma boa amizade com o Anderson. Cara, sensacional. Eu sou amigo dele até hoje, a gente troca ideia direto. O Anderson é um cara espetacular. Devo muito a ele. Pessoalmente e profissionalmente. As oportunidades que ele abriu as portas para mim, dinheiro nenhum paga. Pois é. E assim, Legal. foi irado que nessa preparação de um ano quase, cara, sozinho, ninguém sabia como é que o Anderson ia chegar, né? Todo mundo tava naquela Uhum. expectativa, né? Cara, como é que esse cara vai chegar? Como é que ele vai jogar? Tanto é que quando ele jogou o primeiro jogo na seleção brasileira depois de quase um ano, se não me engano foi no Rio de Janeiro contra a Colômbia, foi foi até no pré-mundial, né? Aham. E aí, cara, ele jogou e arrebentou esse jogo, cara. Acho que eu Tanto é tava que assistindo esse game. ele jogou pra caramba, ele tava empolgado, ele tava querendo jogar também, ele tava bem fisicamente, né? Ele tava, né? A gente teve um período de adaptação muito bom e assim, foi bom pro corpo dele também. Olha o Sandro Varejão, irmão do Anderson, dando joia. Tassiana, a mulher dele, tá Opa, ligado? salve, salve, Sandro. Legal, um abraço pra Sandrão. vocês. E assim, foi legal. Aí a gente teve esse período, foi quando eu voltei para a seleção também. E desde então, né, desde essa época, eu estou aqui na seleção, estou com a seleção brasileira, né, a gente fica em stand-by até ser convocado. Disputei Copa América, disputei pré-olímpico, né, assim, até um certo momento a gente não chegou a disputar a Olimpíada por causa dessa paralisação, por causa do coronavírus e tudo mais. E agora, provavelmente, 2020, a gente não vai ter basquete seleção. Era pra vocês estarem indo, né? Por agora, pra começar a preparação pra Olimpíada, né? A Olimpíada é em junho, né? Era pra gente já tá, era pra gente já estar lá, na verdade. A gente ia ter alguns amistosos, né? Ia ter uma fase preparatória no Brasil, amistosos na Europa, depois ir para Tóquio, né? Se Pô, classificasse, bicho. porque a gente tinha que disputar, e a nossa chave ia ser um split na Croácia, na casa do coach Petrovic. Pô, o cara, eu tava no pique já que quando entra em Olimpíada aqui, né? Pô, minha mãe jogou basquete, meu pai também ama basquete, e a gente aqui ama muito esporte. A gente já pega ali e fica literalmente as semanas inteiras assistindo todos os esportes que tem na Olimpíada, cara. É É legal muito demais. legal. A gente foi no Olimpíada, Rio, nó, tá doido. cara, Olimpíada é muito legal, né, cara? Assim, você poder Você ver. chegou a estar na seleção em 2016 ou não? Não, não fui, cara, não fui. Porque o Anderson machucou em 2016 e Ah, tá. aí a gente voltou para os Estados Unidos para Entendi. fazer toda a parte de reabilitação próximo do. Na época ele era atleta do Golden State Warriors, né? E a gente fez toda a reabilitação lá, Entendi. amando da equipe. Ele não ia conseguir, né? A gente tentou, mas ele não ia dar tempo para ele se recuperar para a Olimpíada e a gente optou por voltar para os Estados Unidos e terminar a reabilitação lá. Entendi, cara. Olha Então, lá. ô Vina, perguntar aqui, cara, uma coisa que eu, Obrigado, que, Sandro. que eu quis te perguntar Ô, muito aqui. Sandrão.
Ah, não, o Vina é cabuloso, Sandro. A gente aqui, ó. O nível aqui da live é só gente cabulosa. Acho que o Sandro ele participou aqui também. A gente entrevistou a Isa Varejão. Ela participou Ah, aqui é com a gente também grandíssimo. do bate-papo. É legal, aqui o nível é top. Ô, Vina, mas Que então, cara, me isso. fala um pouco sobre o Mundial, esse último Mundial que teve aí. Acho que foi um momento muito marcante para quem assiste basquete, quem está acompanhando o desenvolvimento do basquete do Brasil, né? A gente viu a seleção aí, teve atuações fenomenais, infelizmente não conseguiu classificar, teve aquela derrota crucial para a República Tcheca, né? Para a Mas queria República falar um Tcheca. pouco sobre o jogo contra a Grécia, cara. Como que foi estar naquele evento ali, naquele Nossa! momento, mano? Como que foi aquilo, cara? Ó, cara, é o Muniz está perguntando aí qual jogador mais gente boa. Seleção, da onde? Dá uma clareada aí. Cara, naquele jogo é o famoso teste para cardíaco, né? Você tem Tá que estar com doido. seus exames cardiológicos em dia para estar sentado naquele banco. Que foi um vai e vem, e abre, e aí chega no final, fala assim, putz, vai empatar, segura a Tetocompo, pelo amor de Deus. E foi, Nossa. cara, que jogo foi aquele, cara? Jogamos demais, cara. Nós jogamos demais. A gente conseguiu parar simplesmente o MVP da NBA. O Ah, Antetokounmpo estava jogando solto o Mundial inteiro. O Alex grudou nele. O Bruno Caboclo marcou ele de uma maneira incrível. oh, tem boatos que ele tá no bolso do Alex até hoje, hein, velho? Tá rolando esse boato aí, a galera falou. E o Alex, isso, o jovem Alex, com 39 anos, né, cara? Não, fala um pouco pra gente aí, que eu sei que o Alex tava capengando com lesão, com os problemas lá muscular, não era antes dessa partida, nesse É, torneio, né? na verdade foi antes do Mundial, né? A gente disputou dois amistosos contra a China, preparatórios já na China, a gente já estava na Uhum. China. No primeiro amistoso, o Alex tomou uma paulistinha, um tostão violenta, violenta. Nossa. Eu nunca vi o Alex deitar no chão igual ele deitou e não conseguir levantar para jogar. Cara, isso aí não tá normal. Né? A gente conversou lá no banco, eu, o Bruno Seco, o outro fisioterapeuta, né, da seleção, o Carlos Andreoli, que é o chefe da medicina. Então, assim, cara, alguma coisa aconteceu ali. Quando a gente fez um exame, a gente viu que ele tinha machucado o músculo, né? A pancada foi forte o suficiente para realmente machucar o músculo. Nossa. E aí ficou a dúvida, né? Corta ou não corta, vai ou não vai, leva ou não leva. Aí a gente foi pedindo tempo, falou assim, dá uma semana pra gente, vamos ver como é que vai ser, né? Porque seleção a gente não tem tempo, né, cara? Assim, não é que vai ter um mês para recuperar um jogador. Semana que vem tem jogo. 2 semanas era a Copa do Mundo. 10 dias era a Aham. Copa do Mundo, se não me engano. A gente, cara, me dá 5 dias, vamos trabalhando com ele aqui. E, cara, a gente trabalhou com o Alex. O Alex é um guerreiro mesmo, cara, porque a gente ficou 24 horas trabalhando com ele. Nossa. Ele sem sacanagem, Que ele ia isso. pra cama dormir, a gente ligava os aparelhos nele, ele ia pra cama dormir, ligado, tratando. Que Aí isso. juro, a gente viajava, a gente ia pro avião, tratando dentro do avião, tratando dele, ligando aparelho e drenando, e posicionando, e fazendo bandagem. E chegava no hotel, ia pra piscina, musculação. E aí foi quando aí ele começou a se sentir melhor, a gente foi fazendo exames de imagem para ir acompanhando a melhora dele, e aí entrou o Bruno Uhum. Nicolassi, que é um super preparador físico, que é o nosso preparador físico da Seleção Brasileira e preparador físico também do Flamengo, basquete. Legal. E aí, cara, foi indo, melhorando, pouco a pouco, melhorando. O coach aceitou não cortá-lo por, né, por por acompanhar a evolução do Alex. O Alex também queria muito estar ali naquele Mundial, ele Ah, não queria mas também ele é um deixar de jogador que traz uma participar. bagagem gigante, né, cara? Tanto em experiência quanto em qualidade, né? Então, se tem Exato, a possibilidade de ter ele ali, né? exato. Olha o Vinícius aí, é o meu filho. Eu não sei, quem que é seu filho? Eu ou o Nicolás? Porque o Vinícius também é preparador físico do Flamengo, do basquete, Pô, salve, e salve, também, Vinícius Lima. e também preparador físico das categorias de base da Seleção Brasileira de basquete. Pô, legal. E aí, cara, ele voltou e o combinado era ele não joga o primeiro jogo, que era contra a Nova Zelândia.
E 2 dias antes a gente falou, ó, ele vai voltar, mas a gente vamos monitorar a carga de treino e jogo dele. Ele não joga contra a Nova Zelândia, ele vai jogar contra a Grécia X minutos, e foi essa o que a gente conversou. Um dia antes do jogo da Grécia, o Alex, cara, deixa eu jogar esse jogo. Corro risco se eu jogar esse jogo da Grécia, nem que seja um pouco, porque eu não posso, da Grécia não, desculpa, da Nova Zelândia, eu não posso ir para o jogo da Grécia, o jogo mais importante da nossa chave, sem ter jogado um jogo do Mundial. Sem sentir ele estrear, né? Exatamente. A gente conversou, falou assim, não, vamos. Alan, você também, Xará. E aí, não, a gente conversou, falou assim, não, vamos sim. Então, vamos fazer o seguinte, você vai jogar 20 minutos, você vai jogar o segundo quarto. Ou segundo quarto, não, desculpa, segundo tempo. Beleza. Não sei se você lembra como é que foi o primeiro tempo do Brasil e Nova Zelândia. Você lembra como é que foi o jogo? O jogo foi um jogo agarrado. Assim, não. Um jogo agarrado. Tinha um jogador deles, agora eu esqueci o nome dele, fez 19 pontos no primeiro tempo. Tava matando a pau e a gente não conseguia marcar. E o jogo, Brasil passava, Nova Zelândia passava, empatava. E é aquele negócio, sabe? Aquele negócio que você não tem fim. Acabou o primeiro tempo, eu não sei se a gente estava perdendo ou ganhando, mas de pouco. A diferença era pouca, estava praticamente empatado. Aí entramos para o segundo tempo, o técnico começou, né, com os titulares, aí chamou o Alex. Alex, entra lá e marca o cara que tá jogando pra caramba lá, que tá metendo 19 pontos. Alex entrou, jogou, mas foi muito. Ele não foi o eleito MVP da partida. Nessa partida, se não me engano, foi o Leandrinho, mas ele foi eleito o melhor jogador disparado entre a gente ali do Brasil, pelo que ele fez. Ele marcou de tal maneira esse jogador da Nova Zelândia que o cara fez 1 ponto no segundo tempo inteiro. E aí, cara, ele jogou demais. Tanto é que tem até uma foto aí, depois eu mando pra você colocar lá, que ele me pegou no colo, assim. Isso que eu ia comentar, pô. Ele me pegou no colo e me carregou na quadra inteira, cara. A criança aqui, ó. E tipo isso, me carregou. Mas eu sou um cara assim, eu tenho um percentual de gordura muito, muito pequeno, né? Então por isso eu sou muito leve. O Alex é forte. E aí, Vina, cara, ele me pegou no aqui, colo. Ó, falar pra galera, todo mundo que... Só falar aqui, ó, pra todo mundo que tá assistindo aqui, se você tá curtindo a live, clica nesse aviãozinho que tem aí e já envia pros seus amigos, beleza? Se tá gostando dessa live aqui, a live tá sinistra das histórias, Vina, pô. Porque essa aí todo mundo tá curtindo de assistir, então já manda aí pros seus amigos pra compartilhar também. Mas pode continuar, mano. Aí ele jogou então ali a Nova Zelândia, né? Não, arrebentou com a Nova Zelândia. Ali. Não, ele se sentiu super bem. Né, ele foi super bem contra a Nova Zelândia, aí continuou o tratamento, né? A gente não podia deixar de continuar o tratamento, ele já estava na fase final já do tratamento, mas a gente continuou o tratamento, e 2 dias depois a gente jogou contra a Grécia, e aí falou assim, olha, agora é o momento, né? Cara, ele ficou numa rotação ali, marcando o Antetokounmpo de uma maneira, assim, impressionante, cara, impressionante. Foi demais. O pique que eu tava, Vina. Eu tava assistindo esse game, tava eu e o Bruno, não sei se você conhece, Bruno Guedes, acho que ele chegou no Minas depois que você saiu. Mas, mano, a gente tava lá assistindo, né? E aí nos Estados Unidos era tipo assim, 7 da manhã, tinha acabado o treino que era de 4h30 até as 6h30, chegamos em casa assistindo e a gente gritando no pique lá, mano, tá doido, velho. Nossa, foi muito irado esse jogo. Nossa. Porque assim, a gente jogou muito bem, né? E vale ressaltar que a nossa seleção era uma seleção mista, né, de jogadores jovens e jogadores mais experientes. Então, assim, não era jogadores aquela seleção... estreando também, né, em Mundial, pô. Exatamente. Tinha lá Didi, Iago, jogadores muito novos, né? E o Didi fez um papel de defesa também nos 3 primeiros quartos contra a Antetokounmpo muito, muito impressionante. Então, assim... exatamente. E o Bruno, né? O Bruno é brother do Didi, cara. Então, tipo assim, o Bruno tava no pique assistindo lá o mano dele, né? Que eles jogaram junto na Luz quando eles começaram. Pois é, cara, é muito legal. O jogo foi incrível, cara. O que a gente fez, porque a gente era o patinho feio, né, do nosso grupo, né? Ninguém apostava na gente. A gente ia ficar pela galera, a gente ia ficar em 3º, 4º lugar no grupo ali. E a gente acabou, né, mandando bem, ganhando todos e fomos para a segunda fase.
super bem. Foi quando a gente perdeu para República Tcheca, né? Foi República Tcheca, Foi. foi. Não, foi. E eu E, fico indignado porque meu colega de quarto, e ele é da depois República contra os Estados Tcheca. Unidos, né? Aí ficou como trash talk, ele enchendo o saco. É. Mas acontece, né, cara? O basquete Indignado. não é um. O basquete é assim, É. né? O Não, esporte é assim. mas você Mas pega o que a ali, gente eles também tinha fez, jogador que estavam deitando. Naquele jogo lá, pô, cara, da República o time Tcheca, os caras não deles. estavam errando, mano. Os caras não estavam Não, não errando. tá. Eles jogaram muito bem, mereceram ganhar da gente, e é isso. É isso. É, A gente saiu e foi desclassificado na segunda fase, mas a gente passou da primeira fase, ninguém acreditava que a gente pois fosse é. passar da primeira fase. Foi um mundial totalmente atípico, que a gente viu os Estados Unidos. A galera tá me escutando aí? Voltou. Opa, voltamos. Então, assim, foi top, foi incrível, mais disputar, assim, poder trabalhar com a seleção. Já te respondo, viu, Pedro? Poder trabalhar com a seleção em mais um mundial. Então, assim, cara, que Que experiência memória, incrível. né, cara, também, que isso. De tudo, de tudo. Trabalhar com a seleção, mais um mundial, visitar um país como a China, totalmente diferente, né? Culturalmente, Pois pessoas é. diferentes, hábitos diferentes. Então, assim, foi muito legal, cara. O Pedro perguntando se eu gostava mais de viajar com o Brasil ou pela NBA. Cara, é bom pra caramba. O único ruim de viajar com a equipe assim é que você não conhece as cidades, né? Você fica conhecendo Isso ginásio, que eu fiquei hotel. indignado, cara. Então, assim, na NBA é muito corrida, é muita viagem, muito corrido. Na seleção, você tem ainda um dia de descanso, um off ali, meio período. Então, assim, na NBA, quando a gente ia fazer viagens longas, né, costa contrária, né, se você está no leste vai jogar contra o oeste, vai ficar 15 dias fora, são 7 jogos, back-to-back, puxa, é muito corrido. Então, assim, mas é É prazeroso pesado. viajar de qualquer maneira. Eu gosto de. Esse é o bônus da minha profissão, de poder viajar a trabalho. Eu gosto muito. E trabalhar De conhecer resenhando lugares também é outro diferentes. bônus que eu tô ligado. Como diria o Marcelinho Huertas, né? É a resenha terapia. Famoso, Faz pô. parte. Faz parte. Se não tiver a resenha, não entra, nem entra. Nem entra. Para entrar Que calado, nem jeito. entra. Tá doido, velho. Olha o técnico, Walter Roese, esse é fera. Grande Pô, Walter salve, Roese. salve. Legal. Já foi técnico se não me engano, da faculdade do Havaí. Hoje ele é técnico da NBA, né? Como é que chama? Júnior, né? NBA Júnior. Legal. Bacana. Salve, Irado. salve pra ele. Grande Roese. Ô, Bina, aqui, cara, a galera que mandou umas perguntas bacanas. Vamos entrar aqui então, né? Já estamos aqui entrando na reta final da nossa live. Eu sei, cara, que você faz um trabalho essencial de prevenção de lesão, então conta pra galera aí um pouco, né, disso, um pouco de como a fisioterapia é importante na prevenção de lesões e como evitar lesões, igual o Pedro tá perguntando. Tá, cara, na verdade é o seguinte, desde quando eu comecei a trabalhar com basquete, eu vi o seguinte, que tinha um gap muito grande, né? Um espaço muito grande entre tratamento e treinamento. Então, assim, o cara machucava e ia para fisioterapia e acabava a fisioterapia e falava assim, pô, e agora? Será que ele volta pro treino? Tem alguma coisa faltando. E foi aí que eu comecei a pensar, falei assim, cara, a gente tem que investir na prevenção, tem que investir nesse meio termo aqui, nessa junção entre esses dois aqui. Assim, foram anos estudando, aperfeiçoando, aprendendo com profissionais, né, que eu tive prazer e o privilégio de ter contato. E foi quando eu criei um método que eu chamo de treino neuromuscular, performance para prevenção, onde eu avalio a qualidade de movimento desse atleta, e aí eu tenho testes tanto físicos quanto testes de qualidade de movimento, e aí eu chego num diagnóstico funcional e eu intervenho aí. Porque eu tento criar uma rotina de aquecimento para que o atleta faça um aquecimento de treino se sentindo da melhor maneira possível. Eu acho que essa é a parte mais legal.
né? Como prevenir lesão? Cara, prevenir lesão é algo muito estudado, muito praticado e ainda, ao meu ver, pouco entendido. Tem muita coisa para a gente ainda aprender, tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenção de lesão, mas envolve aí coordenação, trabalho de pliometria, equilíbrio Padrão de muscular, movimento, né? Ganho de movimento. O atleta, a gente tem que pensar o seguinte, o atleta, independente de qual esporte, a base desse atleta é mobilidade, movimento e estabilidade. Sem isso, nada que você colocar em cima vai ter equilíbrio. Nada. Se o cara não tem uma boa qualidade de movimento, ou seja, ele não tem uma boa mobilidade, ele não vai ter força. Ele não vai conseguir fazer força com qualidade. Se ele não tiver uma boa estabilidade, ele também não vai conseguir fazer força ou potência com qualidade. Então, assim, aí geram as lesões. Aí você está brigando com o seu próprio corpo. Então, assim, você conseguir aliviar, você conseguir melhorar isso, né, essa mobilidade, essa estabilidade, você está no caminho certo para a prevenção de lesão. Que time eu torço para a NBA? Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu torço para o time que me paga. Não posso falar que eu torço para um time e de repente estou trabalhando com o rival dele. A gente é profissional. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Cleveland, pelo pessoal do Golden State. Até hoje eu tenho contato com o pessoal de lá. Então, assim, fico muito feliz de acompanhar eles até hoje. Aqui, ó, salve pro Léo Demetrio também, que está acompanhando a gente aí. Léo é meu filho também. Eu gosto de chamar todos de meu filho, porque eu trato como se fosse meu filho, viu, gente? É por isso que eu chamo de meu filho. O Vitão foi meu filho também. Sempre cuidei com muito carinho e amor, porque é assim que eu via meus atletas. É sempre assim. O Pedro está perguntando se agilidade tem a ver com mobilidade. Pedro, é o seguinte, imagina o seguinte, se você tem uma articulação que ela não movimenta, como é que você vai conseguir fazer com que ela se movimente com velocidade? Então, tem a ver. Uma depende da outra. Você tem que ter mobilidade para ter agilidade. Você não consegue correr sem usar toda a amplitude de movimento que você precisa para aquele movimento. Qual o melhor tênis para jogar? Cara, é o seguinte, tênis, para prevenção de entorse de tornozelo, ele não tem ainda não tem um achado assim, que fale assim, cara, cano alto, cano baixo, não existe. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, o tênis muito mole, muito free, é perigoso para o atleta. O tênis que tem bolha de amortecimento para jogar também é perigoso. Então, assim, o tênis tem que ser um pouco mais firme, com contraforte, né? Aquela parte lá de trás mais firme também. Pois é, isso que eu ia falar um pouco, né? Que o meu amigo lá da República Tcheca, ele é alucinado com o tênis, alucinado. Então, ele estava me explicando um pouco, galera, só para vocês entenderem um pouco mais, peguei aqui meu tênis. Tá um pouco sujo, mas então não liga. Mas, ó, essa parte aqui, ó, ela é muito importante, né, Vina? Essa parte aqui de trás, ela é importante para estabilidade, para evitar lesão aí de tornozelo. Então, o tênis, na verdade, para o atleta de basquete, ele tem que ser um tênis firme. Ele tem que permitir movimento, é óbvio que tem que permitir movimento, ele tem que dar um suporte. Se é cano alto ou cano baixo, isso cientificamente não tem muita interferência, não. Fica a critério do atleta, qual que ele se sente bem jogando. Mas uma coisa interessante é que o ideal para prevenção de lesão do tornozelo são duas coisas. Bandagem ou brace, né? Aquela tornozeleira que tem enfaixamento. Não é aquela tornozeleira que é igual uma meia furada, não. É a tornozeleira que você tem cadarço, tem aqueles wrap, né? Aquelas faixas. Tem as faixas elásticas, ou taping, né? Botinha de tornozelo, botinha de esparadrapo e... Voltamos. E, bom, cara, é normal um jogador jogar bem até os 40 anos ou só quem tem físico privilegiado que consegue? Na verdade, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, o esporte ele tem uma data, né? O atleta não consegue chegar aos 40 anos, 50 anos, né, sem se cuidar em alto rendimento. Então, assim, o que eu acho que eu posso falar é o seguinte, aí vão envolver duas coisas principais, genética, isso não tem como tirar, né, da equação,
a genética influencia, sim, mas o se cuidar influencia muito. Eu vi muito atleta acabando a carreira cedo por não se cuidar quando começou, sabe? Porque quando a gente é novo, a gente não sente nada, né? A gente, você toma uma pancada aqui, dói no dia seguinte você tá 0 bala, você não fez nada, você torceu o pé tá inchado, você vai treinar, então assim, mas você paga um preço. Eu sempre falo o seguinte, cara, se cuida, porque se você não se cuidar agora, lá na frente você vai pagar esse boleto, e o boleto vai vir caro. Então, assim, eu vi muito atleta acabando com, né, terminando a carreira cedo, mais cedo do que deveria, por não se cuidar no começo da carreira. Então, assim, pode chegar aos 40 anos? Pode, mas a pessoa vai ter que ter uma vida de atleta. Se cuidar, né? Alimentação também, cuidar. Essas questões, né? Cara, atleta é atleta, não é uma pessoa comum no sentido de vida social, a pessoa tem que dormir melhor, tem que comer bem, é uma máquina, é igual um carro de corrida. Você não pega um carro de Fórmula 1 e vai abastecer com gasolina adulterada. Né? Você tem que estar sempre em manutenção, você está sempre se cuidando, você tem que estar sempre tomando cuidado com o seu corpo, porque afinal de contas é a sua ferramenta de trabalho. Pois né? é. E perguntando onde é que eu moro em Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte, então respondido aí. Ô, Vini, aquela pergunta lá foi do meu pai, viu, falando nisso. Mandar um salve pra ele, tá lá embaixo com a minha mãe. Salve pros dois. Ele tá querendo jogar? Não, né? Ele tá querendo voltar a jogar? Não. Querendo voltar. Tá doido? Perguntando aí, quando você faz exercício normal, você faz exercício normal e o tornozelo fica estralando normal? Cara, a articulação ficar estralando é normal. O estralo normalmente é igual quando você plástico bolha, você tem aquela bolha de ar, você estoura ela, faz um pac. A articulação tem líquido e às vezes dentro do líquido tem bolhas de ar. E às vezes quando você pressiona, ela estrala e faz esses barulhos. Estralar não é o problema. O problema é quando você estrala e sente dor. Aí fala assim, alguma coisa está acontecendo de diferente. Né? Então assim, às vezes é excesso de movimento, às vezes é uma instabilidade, às vezes é uma fraqueza. Então assim, isso você tem que olhar. Agora se for só o barulho, não tem nenhuma relevância não. Legal. Jogador da NBB ganha bem. Olha, tem jogador da NBB que ganha 100 mil reais. Você acha que isso é bom ou é ruim? Então, assim, tem atleta que ganha eu acho que nos times de ponta do NBB, você tem atleta que ganha de 10 mil a 100 mil reais por mês. Então, basquete dá dinheiro, gente. Pois é. Graças a Deus. Né? Já jogou basquete de base ou algo do gênero? Que pergunta é essa, hein, cara? Bom, essa pergunta aí eu vou responder da seguinte maneira. Não, nunca joguei, cara. Nunca joguei. O mais interessante é que minha vida inteira como atleta foi no futsal. Nunca joguei basquete. Eu gosto de falar e gosto de responder essa pergunta porque para você trabalhar com esporte, né, no backstage do esporte, você não necessariamente precisa ter sido atleta. Eu acho isso legal, né? Quebra um pouco esse mito. Essa ideia, né? Não. Exatamente. Eu não joguei basquete. Eu estudei muito basquete. Eu acompanhei basquete sempre. Fui torcedor de basquete e tudo mais. Mas jogar basquete, não. Perguntando quanto que eu tenho de altura. Tá de sacanagem, né? Depende. Eu acho que eu tenho 1,80. Mas perto de jogador de 2,11 eu sou baixo. Ô, Vini, velho, você tá falando isso, a galera não te conhece, a galera não sabe a altura do seu, né? Vou acreditar que você tem 80 mesmo, velho. Não, galera, eu sou baixo, eu tenho 1,62 de altura, sou muito baixinho. Né? Acho que o jogador nosso mais baixo é o Iago, né? Que tem 1,74. Ele... Mas por isso que é interessante, que você vê ele alongando ali a perna do Varejão, tipo, a perna do Varejão é maior que ele. Mas aqui, Vina, cara, o Instagram gosta de expulsar a gente, beleza? Então, já falta aí 1 minutinho, já dá seu salve final aí pra galera, antes que ele expulsar a gente aí. Ô, galera, abraço, foi um prazer conversar com vocês. Quem quiser me acompanhar, no meu Instagram eu tento postar muita informação de fisioterapia, prevenção,